Léo Cienza, como é que fala? Eu acho. Você falei acha? ontem na live várias vezes. Isso daí, se estiver errado. Eu falei Scienza. Léo Cienza é o nome do... Scienza. Tem um pouco de Itália, né? Tem um... Mas é brasileiro, né? Tá jogando lá na Alemanha e é um pouco do projeto, é um pouco, eu acho, né, do que a galera espera de Cauli, né? Porque é um nome que não é tão badalado aqui no futebol brasileiro e pode dar muito certo aqui. Queria que vocês falassem sobre esse nome também. E em que pé tá isso, se vocês gostam dessa contratação. Cara, eu vou até pegar aqui o jornalista exatamente que falou para poder ser justo, porque foi informação que veio lá da Sky Sports, da Alemanha, né? Informação que veio da Alemanha. E o que me surpreendeu foi a quantidade de times brasileiros mencionados nessa informação, né? Foi o Patrick Berger, lá da Sky Sports da Alemanha, e ele traz a informação de que não só o Bahia, mas também Vasco e Corinthians Internacional e Grêmio se interessaram. Aí muita gente já falou, pô, o novo Cauli e tudo mais, porque Cauli surgiu também, apesar de, quando o Bahia contratou tá no Ludogorets da Bulgária, ele Esse negócio surgiu... de novo, não sei o quê, nunca dá certo. É isso que eu ia falar, parafraseando o Hugo Aparecido, quando começaram a falar que alguém era o novo Neymar, não Mas tivemos mais o novo Neymar. Exatamente. Daí, então, inclusive hoje o novo Neymar postou uma foto com Chiesa, lá no Nacional de Patos. Que é o nosso querido Rogério. Mas... Eu tive o Ney também, que era o Neilton. Neilton. Era um de novo. Era só de Neymar. Mas é isso. Eu falei mais novo Cauli, a galera tá falando novo Cauli, porque nem é a mesma característica de jogo, mas é um jogador encontrado na Alemanha, fez a sua formação lá, passou pela Suécia e tudo mais. Então, por isso, o pessoal acaba associando a Cauli. Só que dessa vez, diferente de Cauli, surgiu uma gama de times brasileiros de olho em Léo Scienza, e em outrora, outros times como o Boca Juniors também já se interessaram pelo jogador em outras oportunidades, né? Ele jogou terceira, segunda divisão de campeonato alemão e se destacou muito como um ponta, participou muito de gols. E aí, no Heidenheim, é assim que... É complicado, né? É exatamente assim. Subiu, né? Tá jogando a Bundesliga. Como é o nome? Eu também fiquei nessa, né? Heidenheim. Como é, Vitor? Heidenheim. Acho que é isso, né? Heidenheim. É um time que tá na primeira divisão, tá na Bundesliga. E ele na Bundesliga, em 13 jogos, fez 2 gols, deu uma assistência. Tem evoluído. Eu vi até os números da galera do Por Fora das 4 linhas, mostrando que ele tem cerca de 3 dribles certos por jogo, né? Tem conseguido manter ali um nível de performance, mesmo em um nível de exigência maior, que a Bundesliga acaba entregando. Falei ontem, ao longo do dia, quando saiu essa informação, que aguça a criatividade, é aquele tipo de contratação que faz que a gente fala, pô, o scout aí e tal. Então, eu fico curioso para saber, eu acho interessante buscar novas alternativas, fugir do óbvio, né, sair da caixinha, mas não tenho como opinar de maneira profunda sobre os Scienza, não sei se Caio tem. Nada, então. Certo, em italiano seria. Aí ele escreveu certinho aqui, né? Scienza. Léo Scienza. Aí, É, Léo Scienza. beleza, né? muito obrigado. Perguntaram se você era italiano aqui na live. Você viu isso? Perguntaram se Caio era italiano. Aí teve um embaixo que botou búlgaro. Igual o Cicinho, né? Eu não vou duvidar, né? Dupla nacionalidade. Búlgaro. Primo de Balotelli, que coisa, hein? Mas assim, eu sou bem honesto com essas questões de conhecimento de jogador. Eu até então não conhecia o Léo Scienza. E eu fui pesquisar, vi que é um jogador de 26 anos, enfim, que Ambidestro. é ambidestro, que teve inclusive a formação feita na Alemanha. E assim, o meu trabalho também é ser curioso o suficiente para trazer informação. E como eu tenho uma proximidade muito grande com analistas de desempenho, inclusive eu vou fazer uma homenagem a um aqui daqui a pouco, eu perguntei sobre ele. Falei, o que você acha? Não, um jogador interessante, jogador que tem qualidade, que consegue ter boa aproximação, e aí destrinchou, falou sobre o atleta. Mas eu só vou conseguir ter uma conclusão vendo jogar. Eu seria muito injusto de falar, é uma excelente contratação, é uma péssima contratação. É aquele jogador que me aguça muito mais a criatividade de entender o que ele pode fazer, como ele pode contribuir, se chegar, obviamente, do que provavelmente ter algo mais concreto em relação a ele. Perfeito. São muitos nomes, tá, Barbaça? Não, são 100 Eu mil sei nomes. bem, eu montei a lista. São muitos nomes. Ainda tem as contratações do Vitória, tá, rapaziada?
Que é Lembrando torcedor do Leão. que no último programa, o Renatinho trouxe aqui que provavelmente vai contratar de 6 a 8. 6 a 8. Olha quantos já estão se ventilando. Exatamente. Ventilou hoje também. Eu queria falar sobre o Zé Rafael depois, mas uma dupla do Palmeiras. Rony e do Dives. Cara, acho que Zé e Rony nem precisa se aprofundar muito, né? Porque Sim. são situações aí que outros times também estão de olho. Rony, especificamente, é muito caro. Dudu também é muito caro. Também há uma margem de risco grande, porque é um jogador que está parado, não voltou ainda a mesma coisa, mas evidentemente que não teve muita sequência no Palmeiras. E enfim, tem um valor de mercado muito alto, tem um salário muito alto, é um risco grande, querendo ou não. Mas ontem, nosso querido Júnior Leal, mandar até um abraço para ele. Gente boa, hein? Gente boa da qualidade, que fazia o Quarteto Fora do Eixo, que é o que tu me diga voltará em breve aí, com a gente, comigo, com o Bara, com o Emerson Júnior, e ele trouxe a notícia de que, ele trouxe isso, tá, o Júnior Leal, que entrou em contrato com o André Cury, que é empresário de Dudu e de vários outros jogadores, e de Rogério Ceni, inclusive, do futebol brasileiro e internacional. Foi de Neymar, né? Foi empresário de Neymar, e ele trouxe que André Cury informou para ele que o Bahia procurou Dudu, manifestou interesse. Como eu falei aqui, o Bahia sonda muita gente, porque é uma nova realidade de mercado e procura saber da situação para saber até onde vai e gosta de ir direto na fonte. Mas essa situação... Já tá quase certo com o Cruzeiro, né? E é isso. Segundo o Júnior Leal, ele só não foi anunciado ainda, não chegou a um acordo definitivo com o Cruzeiro por conta dessa intervenção aí do Bahia na negociação, né? Vamos aguardar o desdobramento da história. Eu acho que, apesar de Dudu ser um dos grandes do futebol brasileiro da última década, né? Tá ali no status talvez de Everton e Everton Ribeiro e outros jogadores, ídolo do Palmeiras, chegaram a essa discussão se tornou o maior ídolo da história do Palmeiras, e ele sempre exaltava ganhou tudo, né? Ganhou tudo com o Palmeiras. Menos o Mundial. Mas é isso, há um risco grande nessa possibilidade de movimentação, mas talvez tenha um anseio por mais um recado aí na janela, né, cara? Assim, com os nomes especulados, não necessariamente isso quer dizer que é o que o grupo tá imaginando. Até porque o Bahia, hoje, com o grupo City, dificilmente vaza informações. Exato. A gente precisa ter também essa ponderação. Só que tem o seguinte, você tem Dudu, 32 anos agora, super campeão, um cara que teve dificuldade por conta do joelho, é óbvio que não foi mais aproveitado também por conta de outros jogadores que já estavam mais na frente, já estavam mais consolidados, né, na questão da parte física, na temporada mesmo, o cara tá voltando, então o cara demora um tempo para readquirir tudo, né, os movimentos, o ritmo de jogo. Sim. Tá, quando a gente pensa no Dudu bom pra quê? Como vocês pensam no Dudu? É o Dudu, por exemplo, para ser esse cara pelo lado esquerdo, aonde ele ficou extremamente famoso e que desempenhou o seu melhor futebol para fazer esse trabalho, para voltar, marcar o lateral, bater e voltar? Como o Bahia vai jogar? Vai montar esse losango novamente? Vai ter um cara como um centroavante, ele vai ser o segundo atacante, ele entra como meia pelo lado direito. O Dudu é um excelente jogador, mas assim, eu vejo o Bahia precisando de peças de reposição, principalmente no meio de campo. Claro, é um cara que chega, veste a camisa, mas até quanto tempo ele vai dar certo? Eu vejo o Bahia, principalmente as pessoas que estão no entorno, muito atento às grifes, sabe? O Gabigol pode dar certo. Bruno Henrique, não estou dizendo que é informação, não. Sim. Os jogadores que muitas vezes são comentados em relação ao torcedor, tá as pessoas, com o Bruno Henrique, Gabigol, sabe? Dudu. Tá, mas assim, a gente tem um exemplo muito perto aqui de um grande trabalho que tem sido feito, que é o Fortaleza. Eu sei que o torcedor do Bahia fica extremamente chateado, o torcedor do Vitória pode ficar chateado também, porque é um rival nordestino. Mas você pega o time do Fortaleza, Renato Kaiser, não desmerecendo ele, mas um cara que foi super importante. Já pensou se Breno Lopes fosse anunciado aqui? Ia ser um problema. Sim. Breno Lopes! Como é que trazem Breno Lopes? O Grupo City foi extremamente útil. Você tem uma equipe que tinha Tinga, Tite, Benevenuto. Marinho jogou 47 jogos. Você tinha Marinho, que foi importante também. Você tem Matheus Rosseto, Pedro Augusto, Zé Wellison. Perfeito. Esses jogadores deram conta do recado. Você tinha o Bruno Pacheco, chegou o Eros Mancuso, lateral direito. E esse time cada vez mais tem força, compete. Tem o Kevin Andrade, jogador venezuelano. Enfim, eu tô falando de um elenco que foi o 4º colocado do Campeonato Brasileiro da Série A,
sem grife. O Lucero já era conhecido, é bem verdade, um dos melhores centroavantes que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Mas a gente também precisa olhar isso. Nem sempre é a grife, o nome, a história que vai fazer com que esse cara chegue aqui e desempenhe um grande futebol. Everton Ribeiro é esse cara. Chegou e resolveu. Resolveu. É o cara que terminou com 43 desarmes na temporada. É muita coisa. Então, assim, jogou muito futebol. Foi um cara muito acima da média. Mas o Bahia precisa também ter essa mescla, né? Entender a idade, para ter jogadores mais novos, até para você manter a competitividade na temporada inteira. Ô, Caio, eu não vou nem tão longe assim, porque a gente vai pro vizinho de Canabrava, né? O Vitória de Carpini jogou com o que tinha também, pô. E hoje o projeto em si, as contratações que o Vitória pensa é para jogar nas posições táticas que o Carpini quer adquirir, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá, Dudu? Dudu tá calado aí, só anotando, porque é muita informação. Eu queria até perguntar, não tava nem fazendo do Vitória. Eu peço até desculpa que eu desliguei um pouco da pergunta. Nada, aqui. fique tranquilo. Só que eu li uma coisa que um membro mandou. Inclusive, se for o que eu tô pensando, um rapaz chamado Eduardo Abreu, se vacilar, é um amigo meu da época de escola. Bode, se for você, escreva aí, sou eu. Que é parceiro. Bode? A apelido da época era Bode. Bode? Bode, é. Gente boa, gente Eu boa. não quero saber por que é bode. Senão o cara vai ser totalmente Quando eu constrangido. conheci ele já era Bode. Ah, então deixa quieto. Aí eu já conheci assim, mas, velho, Grande bode. eu tava conversando e ele mandou... Fala, galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.